esporte, segunda-feira, pós-rodada de Brasileirão, é aquela delicinha maravilhosa. Então se liga o que vai ter no programa de hoje. O Palmeiras jogou contra o Red Bull e cortou suas asas. A única lei que funciona no Brasil, a lei do ex. E o ministro dela é o Yuri Alberto, que sempre faz gol no Santos. Fiz a boa e paguei um churras pros manos de Santo André no clássico alvinegro. O Bavi decidido no soco. E o São Paulo ganhando do Grêmio, o imortal que mais morre no Brasil. Tudo isso com os comentários dele, o golfinho da Rede Globo, Caio Ribeiro. Você faz o golfinho aqui pra gente, bem pertinho pra ele mostrar o golfinho. Que maravilhoso. Caioba, por favor, fique à vontade. Caioba, vamos começar mostrando a tabela do Campeonato Brasileiro. Parecia que o Red Bull ia ficar na ponta ali, né? Até ficou no momento ali, né? A gente até tá destacando aqui os clubes paulistas, né? Palmeiras na liderança, Red Bull Bragantino fazendo uma bela campanha na 4ª colocação. Corinthians, depois da vitória, foi para 8º. São Paulo e Mirassol estão juntos ali em 11º e 12º. E o Peixão, ai, Peixão. Que começo de Brasileirão complicado. Já era, Caioba. Palmeiras campeão brasileiro. Não. Fala, família do Verdão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui dar uma olhadinha nos comentários do canal Globo Esportes. Eu vou deixando os créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Verdão. Pessoal, as últimas informações atualizadas você vai encontrar nesse vídeo. Bora acompanhar créditos também na descrição do vídeo. Jogo aberto e placar. Bora pro vídeo, pessoal. Mas antes, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal novo. Deixa aquele like que nos ajuda muito. E, se possível, o seu comentário, que é de extrema importância. Agora, bora pro vídeo. Tem muita coisa pela frente ainda. E esse foi o problema do Bragantino, que fez um bom jogo. Só que o adversário era hoje o time mais cascudo, o time mais pronto, o time mais resiliente que tem no Campeonato Brasileiro. Exato. Vamos começar a mostrar os gols aí, né? Gol do Gabriel. Outra lei do ex que funciona. Eu gosto muito dessa lei do ex. Sempre no meu cartolinha. Funciona. Olha lá, e o Murilo foi lá e fez de cabeça amadurecerem, porque ele sabe que com o Campeonato Brasileiro, com Libertadores, com toda a Copa do Brasil, vai precisar de todo mundo. Hoje é difícil você definir os 11 titulares do Palmeiras. E você pega o time de cima, você tem Alain, você tem Luigi, você tem Thales, você tem uma molecada dando a resposta que o treinador precisa, como esses mais experientes que você falou, mesclando juventude e alguns jogadores mais rodados. Exato, e o Palmeiras não jogou com o Vitor Roque, com o Paulinho, que deixou uma galera... Ganhou, é líder sem Vitor Roque e Paulinho, é brincadeira esse elenco. E ganhou fora de casa de novo, Caioba. A gente tem até uma tela aqui. O Palmeiras tá 100% fora de casa. Isso é um absurdo. Aqui são os próximos jogos do Palmeiras. Mas o Palmeiras tá até triste porque tem 3 jogos em casa. Ele já quer sair pra estrada. Exato, já quer pra estrada. Então tá aqui, ó. Tem aqui o panorama do Palmeiras, ó. Na temporada, 17 jogos, 14 vitórias e 3 empates. 3 empates aqui, ó. No Brasileirão, 5 jogos, 5 vitórias, 100%. Impressionante. A gente estava até puxando, nos anos que o Palmeiras foi campeão, se é o melhor começo de brasileiro. Mas não é. O melhor começo de brasileiro do Palmeiras foi em 2019. 100%. Impressionante. A gente estava até puxando, nos anos que o Palmeiras foi campeão, se é o melhor começo de brasileiro. Mas não é. O melhor começo de brasileiro do Palmeiras foi em 2019, mas só que não foi campeão, que estava com 25 pontos essa altura. Mas é o time que mais vence fora de casa e é o time que mais viradas tem na temporada. Isso tudo é capaz por conta de aquilo que a gente já falou e também porque é um time que acredita até o final, organizado. É um time que não tem problema, não é de uma nota só. Ó, vamos marcar lá na frente, ele dificulta o adversário. Vamos marcar aqui atrás e jogar em transição, jogar em contra-ataque, ele ganha jogos. Então é continuidade do trabalho do Abel e qualidade de jogadores que são acima da média. Boa, Caioba. Agora do Palmeiras vamos para o Corinthians. Alcançou a 9ª vitória seguida fora de casa. Uma equipe que não sabe o que é perder, longe dos seus domínios há 20 jogos. Mais do que isso, são 13 vitórias nas últimas 14 partidas no retrospecto geral. Números que por si só não diriam nada se não fosse a liderança do Campeonato Brasileiro isolada. Agora o Palmeiras tem 4 pontos à frente do vice-líder Flamengo. Às vezes quando não dá na qualidade tem que dar na transpiração, na vontade, no querer, porque assim também se ganham muitos jogos e melhor teste era impossível. Dar os parabéns aos jogadores porque conseguiram ter uma nota positiva. Eu acho que, de uma forma geral, a nossa equipe ela se portou como uma equipe que
buscou impor e que disputou protagonismo. E é isso que a gente espera da equipe num jogo desse nível, né? Então, como voltar ou se manter ou brigar dentro do G4 é manter essa postura, tá certo? Adquirindo mais consistência naquilo que nos faltou hoje. Edu, o Palmeiras está fazendo um campeonato muito bem executado. Essa gestão de elenco, o Abel ontem nem estava no banco de reservas. O João Martins depois fez as substituições e o segundo tempo definiu a partida. Essa virada do Palmeiras, 3 pontos. Diferente, de forma já mais agressiva, tendo mais oportunidades, né? E o Bragantino valorizou muito a vitória do Palmeiras, porque é difícil jogar aí dentro. Vai ser difícil, poucos times vão conseguir vencer a equipe do Bragantino aí dentro. Então o Palmeiras com méritos, Palmeiras com propriedade conseguiu sim, diante das dificuldades, adversidades, né, fazer os gols. E a gente vê que a equipe do Palmeiras, ele tem muitos jogadores que ele sabe o que pode contar, né? O Luigi entra, há quanto tempo o Luigi não entrava num jogo? Ele vai lá e entra e acaba ajudando. Então, e fora o Maurício que está retornando ao seu bom futebol, o Murilo novamente, 2 gols seguidos, né? Em jogos assim. Então, o Palmeiras está de parabéns, conseguiu manter na liderança, que não é fácil, principalmente antes do Mundial. Você tendo somar o maior número de pontos possíveis até antes do Mundial vai ser muito importante para que depois, na sequência, o Palmeiras consiga se manter mais ali nas primeiras colocações. Ronaldo, tem um detalhe, né? No jogo contra o Bolívar pela Libertadores, ele poupa o Estevão e o Gustavo Gomes. O Edu até trouxe essa informação previamente. Eles voltam para essa partida. Ele reedita também essa dupla Gustavo Gomes e Murilo fazendo o gol. E a gente vê um time que ora tem o Flaco Lopes, o Vitor Roque teve problemas pessoais, aliás, aqui os nossos pêsames para ele, para a família, uma perda. Então a gente vê que é uma equipe que mesmo diferente, o Rios deveria não ter tomado o cartão, vai estar fora do jogo contra o Flamengo, mas não perde o jeito de buscar o resultado. Sai perdendo e consegue virar a partida em 2-1. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que mesmo na ausência do Abel, ele pega o telefone, liga e fala, põe os 2 meninos no ataque, ele solta um pouquinho o time aí. Os caras tá ganhando até com um treinador reserva. E é assim que funciona, né? Avisou o auxiliar, ó, vamos colocar os caras pra cima um pouquinho aí, adianta mais a equipe aí, deixa os meninos correr pra cima do time do Bragantino, que é um time bom. Eu vou na linha do Edu aqui, ó. Pra você beliscar um pontinho aí com o Bragantino vai ser difícil. E o Palmeiras conseguiu os 3 pontos aí com um time que foi pra cima. O primeiro tempo foi meio truncado, meio de observações, mas no segundo tempo o Palmeiras foi pra cima e fez o resultado. O Bragantino, Cicinho, só perdeu 2 partidas, uma pro Fluminense no Rio de Janeiro e agora essa pro líder Palmeiras. É uma equipe que tá se mantendo ali também. E o Palmeiras não teve um jogo simples, mas acho que buscar saídas numa mesma partida, encontrar uma maneira de você reverter um cenário, ou nesse caso um primeiro tempo ruim, isso também é mérito do Palmeiras. É mérito porque, devido a essa grande potência, porque queira ou não, o Bragantino é uma potência, é um time muito bem organizado e que vai dar muito trabalho nesse campeonato. E pode brigar lá pela classificação em Libertadores. Título, acredito que não, porque nós estamos falando de Palmeiras, de Flamengo, mas a grande virtude do Palmeiras é essa, Renata. O Palmeiras, independente do jogador que joga, o esquema do Palmeiras todos entendem. Então o Palmeiras hoje, se você pegar, a gente brinca às vezes, mas não adianta torcer contra. Daqui a pouco o Palmeiras vai perder 1, 2 jogos, que é muito normal. Mas vai sempre retomar, porque o Palmeiras não tem problemas. O Palmeiras é bem administrado, o Palmeiras é bem dirigido, Se liga, campeão! Como que um time desse não vai ganhar? E para quem jogou futebol, sabe que as coisas acontecem naturalmente. Quando tudo está sendo feito da maneira certa, não tem como dar errado. Então, a probabilidade de título brasileiro, de título da Libertadores, e olha lá a questão do Mundial, a gente brinca, mas chegando com todo esse gás aí no Mundial, gente, pode esperar que vem coisa boa, hein? E o João Martins falou que o Paulinho, especificamente, está sendo preparado para o Campeonato Mundial, para essa Copa do Mundo de Clubes. Bom, quem também tá feliz aqui... Falar do quê, hein? Palmeiras? Né? É o jeito. Ô, Isa, tá insuportável o Palmeiras. Eu imagino que torcer contra o Palmeiras esteja insuportável mesmo. Porque o Palmeiras se tornou mesmo um time chato, né? É um time que mesmo... Dá recorte, hein?
Não, é verdade. É um time. Se tornou um time chato, porque é um time que, mesmo não fazendo jogos brilhantes, tem muita resiliência. E ontem foi assim. Um primeiro tempo em que o Palmeiras não jogou bem. Foi um primeiro tempo bem morno, inclusive. E achei o time um pouco pesado, perdendo muitas divididas com o Bragantino, dando espaço pelo meio. E o Bragantino aproveitou para abrir o placar, fez 1-0. Quando a gente achava que o jogo ia ser meio morno dessa forma, o Palmeiras modificou algumas peças, né? O Abel Ferreira ontem não estava no banco de reservas, porque ele estava suspenso. De novo? Então, entrou no meio, no intervalo, saíram Facundo e quem foi o outro que saiu? O Alan, que eu achei que é um jogador muito promissor, mas achei que ontem não foi bem. E tá tudo bem, ele ainda é novo e vai se acostumando ao time principal. E entraram o Maurício, que foi o destaque do jogo, e o Luigi, que entrou muito bem também, que é outro menino da base. E aí, o segundo tempo, de fato, mudou. O Palmeiras foi eficiente. Murilo, segundo jogo, desde a volta dele, segundo gol de cabeça. E o Maurício, que foi super frio para matar a bola ali na entrada da área. E ele é interessante, né, o lance do gol dele, porque ele olha e bota a bola onde quer. E é um jogador. Eu gosto muito do Maurício, muito. Eu acho ele um jogador muito eficiente. Então. E outra coisa que chamou a atenção ontem, hein? Bom, o Palmeiras não teve o Vitor Roque, né? O gol do Gabriel, né? É o gol do Gabriel, exatamente. Lei do ex, né? Tinha que ter alguma lei do ex no jogo, porque tinha um monte de ex aí. Você falou do Vitor Roque, O Vitor Roque, infelizmente, não esteve relacionado porque a avó dele faleceu. E o Paulinho tá nesse controle, nesse planejamento, não esteve à disposição ontem também. E no segundo tempo, o Palmeiras tinha no banco de reservas, por exemplo, Rafael Veiga, Felipe Anderson, que são jogadores mais experientes. E pelo que o jogo apresentou, o João Martins preferiu utilizar os jogadores da base. Entrou o Thales, entrou o Luigi e foram bem. É interessante, né? Porque o Palmeiras, mesmo contratando, tem um elenco robusto e que mistura experiência com jogadores da base que conseguem entrar em jogos como esses e terem bons desempenhos e ajudar o Palmeiras a virar a partida. E outra coisa interessante é que Vitor Roque e Paulinho não estiveram à disposição, que são os jogadores mais caros dessa janela de transferências do Palmeiras. E o Palmeiras se resolveu com um ataque no segundo tempo que era todo formado pela base. Então, realmente, assim, o elenco do Palmeiras... o elenco do Palmeiras, a base está começando a fazer parte desse elenco para valer, né? Já faz, né? Na verdade, né? assim... Não, mas estão começando a jogar, estão entrando, estão ganhando casca, como se diz. Palmeiras não tem, assim, nenhum super craque, né? Não. Mas ele tem jogadores que estão acima da média do que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Eu vou tirar o Flamengo dessa parada, porque eu acho que o Flamengo tem um nível de individual de jogadores que é um negócio incrível também, né? Aí você, obviamente, vai pegando outros times. Esses times, eles têm bons jogadores, que até poderiam jogar no Palmeiras e no Flamengo, mas o número é menor, né? O número é menor. Agora, o craque mesmo atende pelo nome de Abel Ferreira. Porque esse cara, a gente pode falar o que ele quiser dele. Ele se reinventa, né? Ele teve uma fase ruim, não é? Ele teve uma fase ruim, a fase ruim dele talvez porque ele também tenha criado algumas coisas lá dentro. Ele identificou que alguns jogadores estavam reclamando da vida. E aí o que ele fez? Ele rifou todos esses caras. Vou citar dois, tá? Só citar dois, você me ajuda se tiver mais alguém aí. Dudu e Rony. Ele viu que esses caras estavam reclamando muito pelos quatro cantos. O que ele fez? Não estão me ajudando dentro de campo. Estão reclamando ali no cafezinho, o que eu vou fazer? E mesmo jogadores da base mais novos, também. Por exemplo, o Renan, o Gabriel Veron. Os que deram problema. Que estavam dando problema. Ou seja, pode ser velho, pode ser novo, pode ser da base, pode ser mais medalhão, não é? E aí ele traz os caras e mostra o que para os caras? Mostra para o Mike e para o Marcos Rocha, que são homens de confiança dele, que na hora em que a bola estiver rolando, se o Giai estiver melhor pedindo passagem, vai jogar. Marcos, Mike, os dois são Rocha, inclusive o Mike também é Rocha. Mike é Rocha os irmãos Rocha, Mike Rocha e Marcos Rocha. Rocha e Rocha. Rocha e Rochinha, é o seguinte, segura aí que o argentino tá pedindo passagem.
E aí você vai ganhando o grupo, porque assim, quem tiver melhor vai pro jogo. Demorou um pouquinho, é verdade que ele não fez isso com todo mundo. Aquele rapaz que veio do Novo Horizontino, o Rômulo, ele não deu as oportunidades que deveria. Eu acho que foi um erro aí, tá? Mas esse moleque tá lá no Tá na Ceará. reserva do Ceará. Ele não consegue jogar lá também, entendeu? Mas sim, eu acho que ele poderia ter jogado um pouco mais. Um pouco do Abel aí. Agora, também falando sobre o Abel, a gente fala tanto da parte mental do Palmeiras, isso também é trabalho dele, da comissão técnica, né? Porque o Palmeiras virou um time cascudo. E, aliás, eu acho que retomou. Ano passado perdeu um pouco disso e nesse ano retomou essa casca. Retomou o certo, né? Porque já era, perdeu e agora tá retomando. Exatamente. Retomou essa casca que não se abala. O time é resiliente, é isso. Primeiro tempo foi ruim, foi difícil e imaginávamos que seria um jogo difícil, porque o Bragantino tá lá em cima, um trabalho muito interessante feito pelo Seabra, que é um bom treinador, que a gente sempre fala aqui. Foi um jogo chato, difícil. Mas o Palmeiras consegue se manter frio, mesmo com adversidades, fora de casa, para ir lá na segunda etapa ser eficiente. 2-1, garantiu os 3 pontos e agora abriu 4 para o Flamengo, que é o segundo. Tudo bem, tem um confronto direto agora em casa, mas é importante, porque se você perde ponto, você já garantiu uma gordurinha ali. Claro. Né? Então... Não, a campanha do Palmeiras é impecável. E outra coisa, Isa, você vê, perdeu um título paulista para o seu maior rival e não aconteceu nada. E o não acontecer nada, na verdade, aconteceu muito. A estabilidade que o Palmeiras consegue... com a qual ele consegue trabalhar, faz isso. Ó. Poucos dias depois, o time é líder do Campeonato Brasileiro. Faz a melhor campanha da Libertadores. Com uma rodada de antecedência, que é importante também. Uma derrota mexeu lá com os ânimos, né, Flavinho? Não, mexe com não para criar assim, uma mas crise. Não gera crise. Não, tudo bem, mas também, e uma derrota... Só faltava ter uma crise, perdido. né? Só faltava o palmeirense criar uma crise onde não... era assim, era legal pro burro. Sempre, era todo dia. Mas hoje ainda né? A gente tava conversando aqui na redação, como é que é? Tem gente reclamando do aquecimento dos jogadores, do jeito que os caras estão fazendo aquecimento. Não, essa eu não... Pois é. Quando estiver no estádio, vamos começar a prestar atenção nisso, Isa, porque... o palmeirense, por natureza, ele é um reclamão. Ele é enfesado. Ele é um reclamão. Chato, ele é um reclamão. Ele tá sempre descontente. O time é campeão do mundo contra o Real Madrid, lá em New York, New Jersey. O que vai acontecer no dia seguinte? Alguém vai estar reclamando de alguma coisa. Né? Foi 2-0. Não, podia ter sido 4. Podia ter sido 3. Foi 2-1. Não era para ter tomado esse gol. Enfim. Agora, talvez isso explique por que o Palmeiras está tão acima, né? Porque nunca deixa a coisa... ali no morno, né? Sempre tem que estar no mais quente possível para queimar. Mas você sabe que tem derrotas que elas, às vezes, vêm pro bem pensando num longo prazo. Quando o Palmeiras perde o título do Campeonato Paulista, é claro, é péssimo você perder um título para um rival. Isso nunca é bom. Ainda mais pro maior rival. Exatamente, ainda mais pro maior rival. E ainda mais... com todo o contexto do Corinthians tá numa situação difícil, fora dos gramados, situação política, um monte de bagunça. Então, você acaba levantando um pouco o seu rival. Levantando um pouco não, levantando o seu rival. Claro. Então, é ruim. Mas eu acho que talvez o Palmeiras precisasse disso, sabe? Tipo um choque. Tipo um choque, exatamente. Mas no ano passado já vinha de um choque, hein? Ganhou o Campeonato Paulista. Não foi bem na Libertadores, não foi bem... Mas é diferente você perder um título pro seu rival. Perde também a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Já vinha... E aquilo que você falou é verdade, eu acho que é verdade. A derrota na final do Paulista pro Corinthians poderia ter criado uma crise no Palmeiras. Não criou. Porque eu acho ela que esse veio time... na sequência desse monte de perdas aí. Exatamente. O time ganha um Campeonato Paulista, aí ele perde a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Paulista de novo. Ele perde 4 campeonatos. E perdeu aquela Supercopa também. Perdeu aquela Supercopa. No ano passado, perdeu. Perdeu pro São Paulo também. E perdeu também essa Supercopa. Ou seja, disputou 6 títulos. Os últimos 6 títulos que tinha disputado, ele ganhou um só. E não aconteceu nada. Absolutamente nada. Porque a presidente do Palmeiras, ela não dá brecha para isso. Ela não dá brecha para isso. Ela não entra em conversa fiada de torcida organizada. Vê se torcedor vai na sala dela. Vê se torcedor invade lá o CT. Ela eu acho importante mesmo. Entendeu? Uma blindagem. Ela sabe blindar. Ela nunca deu voz para a torcida organizada. Nunca. O Corinthians dá, o São Paulo dá, o Santos dá, o Flamengo dá, o Atlético dá, o Cruzeiro, todos dão. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Palmeiras ali monta planejamento para ter Paulinho 100% no Mundial. Pessoal, pela segunda vez ali,
pela segunda partida consecutiva ali, o atacante Paulinho sequer esteve ali no banco de reservas no jogo do Palmeiras ali. O jogador que teve ali sua primeira oportunidade no time titular no clássico contra o São Paulo não foi relacionado ali para os duelos contra o Bolívar pela Libertadores e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Contudo, a justificativa ali do Verdão é simplesmente ali o que o clube quer contar com seu atacante ali 100% no Super Mundial de Clubes. E por conta disso, a comissão técnica e médica ali tem adotado muita cautela para qualquer passo que dão ali neste retorno ao gramado de Paulinho. O atacante passou ali por uma cirurgia na canela e o Verdão ali se mantém receso ali para evitar uma nova lesão. Abre aspas, palavras aqui que eu separei para vocês de João Martins. Estamos trabalhando para que ele possa estar no melhor possível no Mundial de Clubes. Ele teve uma lesão grave e estamos desde o começo ali do ano a fazer ali essa gestão, melhorar a parte física, e contra o São Paulo ele jogou mais na temporada ali e temos um cronograma ali e sabíamos que levaria um tempo por conta disso, dessa rotina aí. Não extrapolamos em nada, está de dentro ali do que esperávamos. E Deus queira ali que quinta-feira ele esteja entre nós para nos ajudar, disse João Martins ali após o jogo contra o Red Bull Bragantino. Desde que chegou na academia de futebol, Paulinho ali disputou 7 partidas com a camisa do Palmeiras e ainda não marcou gol ou deu assistência. Contudo, ele começou a ganhar mais minutos agora nas partidas. Assim, a expectativa é que ele volte a atuar contra o Ceará na próxima quarta-feira, dia 21, contra o Ceará pela Copa do Brasil. E o auxiliar também destacou ali resiliência do Palmeiras para buscar vitória fora de casa. A resiliência está... essa foi a palavra ali que João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, para resumir ali a vitória do Palmeiras em cima do Red Bull Bragantino neste domingo, dia 18, fora de casa, pela 9ª rodada ali do Campeonato Brasileiro. Ele substituiu o técnico que estava ali suspenso e deixou o Nabi Abichedi ali extremamente satisfeito com os seus jogadores. Sabíamos que tínhamos ali a dificuldade de pegar uma equipe fresca como o Bragantino. Temos ali dificuldade no primeiro tempo, mas no fim foi muito bom pelo trabalho de resiliência. Quando não dá na técnica, temos que ser ali na determinação, no suor. Foi das vitórias mais difíceis que tivemos no ano. A intensidade e a organização deles era muita. Não vi ainda, mas deve ter sido o jogo mais passes errado do nosso time, disse João Martins. O Palmeiras não fez ali um bom primeiro tempo em Bragança Paulista e foi para o intervalo ali perdendo por 1-0. Contudo, na etapa final, João Martins apostou na juventude de Thales e Luigi, além do meio atacante Maurício, para buscar a virada. Sabíamos que tinha que ter ali o nosso melhor. O primeiro tempo não conseguimos. No intervalo tivemos ali que mexer e ao pouco tivemos ali que arriscar um pouco mais. E felizmente conseguimos a superioridade na pressão, no ganho de bola. Jogamos mais dentro do campo do Bragantino do que na nossa defesa. Finalizou o auxiliar. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva, canalzinho novo, então se inscreva, dá essa moralzinha pra gente. Deixa aquele like que nos ajuda muito aqui na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, então é isso. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal.